Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, aqui o último de ontem, sexta-feira, e aqui os canais parceiros. Hoje vai ser sábado, é um toquezinho do Brasil, a safra americana e a atualização da laninha. O pessoal também pode nos ajudar aqui, ó, no Ronaldo Coutinho no YouTube, vem aqui no Valeu, ou o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos aqui também o Instagram, tem clima.terra, vem aqui no grupo VIP, onde tem todas as instruções de como participar. Um grupo pago, onde tem a previsão detalhada para os 3 estados do sul, tem detalhes da chuva no Brasil como um todo e detalhes um pouquinho maiores para o Nordeste também. É só o pessoal vir aqui, clima.terra no Instagram, grupo VIP, tem todas as orientações. E já que estamos aqui, vamos aproveitar para dar um abraço aqui para o Euclides da Cunha, Bahia. Choveu hoje, ou seja, ontem. Um alô para Kelsen Abreu em Euclides. Então um abração para ele. Vamos ver se vai ter mais algum outro. Não, esse aqui não tem ainda nada. Mais algum não. Então vamos ver, já que estamos aqui, ó, vamos pegar primeiro uma imagem aqui do sul, e depois a gente vem para a previsão propriamente dita. Então aqui no Brasil, depois eu mostro a imagem satélite. Isso aqui é para hoje, domingo e segunda. Então, de 27 a 29. Tu vê que a chuva se concentra na parte norte e oeste do Amazonas, alguma chuva aqui em Manaus, pouca chuva no Acre, mais da parte oeste, pouca chuva em Rondônia, pancadas bem isoladas aqui no Mato Grosso também, não se espera muita coisa. Tu vê que da metade do Mato Grosso para baixo a situação começa a ficar preocupante com milho e safrinha. Muitas áreas aqui dentro desse verde aqui poderão passar sem chuva, são pancadas mal distribuídas. Aqui dificilmente chove. Mato Grosso do Sul, praticamente nada de chuva nesse período. Se tiver coisa muito isolada na parte oeste e sul, próximo ao Paraguai. No Paraguai também, a chuva fica mais no sul do país. Nas áreas aqui de milho e safrinha também, pouco ou nada. Na Argentina, alguma chuva aqui no norte, pouca coisa, e aqui na fronteira com Chile. Algumas nevadas aqui na cordilheira. No Uruguai, chuva mais forte na parte próxima ao Brasil, Corrientes e Misiones. Muita chuva no Rio Grande do Sul, de hoje até segunda-feira, e principalmente aqui na metade sul e parte oeste, vocês vão ver no radar. Isso aqui atrapalha bastante a parte do andamento da colheita, vai deixar o solo encharcado, vai, vamos assim, dificultar bastante a colheita da safra da soja, plantio da safra de inverno, hortas comerciais, transplantes de fumo, qualquer coisa ligada à agricultura que precisa de solo seco, tempo seco, vai ter uma dificuldade muito grande. E sempre corre o risco de ter alguma trovada, alguma coisa mais forte, pontual, que traga algum transtorno. Temporal, aquele que traz destruição, estupidamente isolado, se tiver. No norte do Rio Grande do Sul, um pouquinho mais de dificuldade de chuva. Hoje pode até passar 100 ou mais no final do dia à noite. E amanhã aumenta a condição de chuva em todo o estado, melhorando um pouco na parte sul. Santa Catarina, hoje, se tiver chuva, é coisa bem isolada. Mas para tempo bom, com variação de nuvens e sol e calor. E depois vai ter alguma chance aí de alguma chuva assim mais no final do dia à noite. Essa chuva aqui é mais para domingo e madrugada, amanhecer de segunda. Alguma coisinha de tarde na segunda em alguns pontos isolados do estado. Paraná, praticamente nada de chuva. Aqui também, pouquíssima chance hoje à tarde no sudoeste do estado e mais aqui na parte do domingo, final da manhã, tarde, alguma coisinha nessa faixa aqui do Paraná. Essa área aqui talvez na segunda-feira, mas pouquíssima chance. Grande parte do milho safrinha do Paraná sem chuva. São Paulo também, alguma coisinha, mas aqui talvez na segunda-feira, alguma coisinha fraca de chuva aqui no sul paulista. Fim de semana, tempo bom. São Paulo, tempo bom até segunda, boa parte do estado, praticamente todo o Goiás, Rio de Janeiro também, inclusive no jogo do Criciúma, tempo bom e calor, uns 34 graus, 35 na hora do jogo do Criciúma. Aqui no Espírito Santo, pouco, nenhuma chuva. Nesse cantinho de Minas aqui, pouquinha chuva, talvez aqui no extremo nordeste. Quando a gente vem aqui para o Tocantins, algumas pancadas isoladas de chuva. Na Bahia até aqui, ó, na parte oeste, algumas pancadas isoladas. No centro-leste também pode ter alguma chuva forte em alguns pontos do litoral, principalmente Salvador e ao sul. Aqui, ó, pancadas, sol, nuvens e pancadas de chuva aqui no nordeste, na região da Cealba, no leste de Pernambuco, leste da Paraíba, praticamente todo Elefantinho. As capitais aqui pode ter alguma pancada forte. O centro-norte do Ceará também, todo o litoral também, pegando Fortaleza. O sul, pancadas bem mal distribuídas, assim como no sertão da Paraíba, a ponta da tromba e a pata do Elefantinho.
Grande parte do Piauí, pancadas isoladas de chuva. Centro-sul do Maranhão também começa a reduzir, bom para quem está na colheita. Ainda tem chuva significativa na metade norte do estado, aqui também no litoral sul do Pará, Marajó, e chove bem em Roraima, norte do Pará e Amapá. Quando a gente pega aqui de 27 a 11 de maio, deixa eu ver aqui até dia 5, até domingo que vem. Aqui é hoje, amanhã e segunda, aqui de hoje até domingo que vem. Tu vê que chove bem aqui no norte do Brasil, dá um bom volume de chuva aqui nessa parte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará, Amapá, norte do Maranhão, toda essa faixa aqui ó, do Brasil que vem desde lá da fronteira com o Peru, vai até o Rio Grande do Norte, Paraíba, pega aqui a metade norte do Maranhão, norte do Piauí, o Ceará como um todo, principalmente o centro-norte, o Elefantinho, melhora na Paraíba, melhora no sertão de Pernambuco, chove melhor na Cealba, todo o leste da Bahia, pode chover forte em várias capitais aqui do Nordeste. Salvador tem que ficar bem atento, porque já choveu bastante, então o pessoal tem que estar bastante atento nesse sentido. Já da metade da Bahia para cá, pouca chuva. Nessa área verde aqui, tem chance de alguma pancada forte dentro da área verde? Até tem, mas é pouca. Muitas áreas vão passar em branco. Maior chance de chuva forte, pontual, aqui ó, nessa faixa aqui do Nordeste. Quando chega aqui, Acre, chuvas irregulares, Rondônia mais na parte norte, extremo noroeste do Mato Grosso, sul do Pará, pouca chuva, diminui no Tocantins, mas ainda tem menos chance aqui no sul. Na metade sul do Mato Grosso, bem irregular a chuva, pouca chuva aqui no Goiás, uma pequena melhora aqui, ó, talvez aqui na segunda e quem sabe lá na quinta ou sexta-feira, alguma coisinha de melhora aqui, mas não se espera muito não, principalmente aqui, ó, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do milho safrinha sem chuva. No sul do Brasil, aqui o norte do Paraná, nordeste do Paraná, pouca chuva, principalmente na divisa com São Paulo. Um pouquinho melhor aqui entre o Moarama, Cianorte, aqui na região do Campo Mourão. Nessa parte aqui, boa chuva, na divisa com Santa Catarina. Melhora um pouquinho aqui na área do Chaco Paraguaio, mas lá para cima dificilmente. O centro-sul do Paraguai, bastante chuva. Muita chuva já em Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul, Misiones e Corrientes na Argentina. Essa área aqui do Rio Grande do Sul, muita chuva. Então tem chuva hoje, tem chuva no domingo, tem chuva na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e até o outro fim de semana. Todo o estado ao mesmo tempo, não. Algumas áreas do Rio Grande do Sul podem ter até 20, 30, 40 horas sem chuva, mas mais do que isso é difícil. Alguns azarões vão ter chuva quase que todos os dias. Então vai atrapalhar por demais a colheita da soja no Rio Grande do Sul e todo tipo de cultura que precisa de tempo seco. Tratamento, colheita, mexer no solo, terraplanagem para o pessoal da área que mexe no solo, a pintura, troca de telhado, atividade normal na construção civil, tudo isso atrapalha. E tem que ficar atento em relação a rios, áreas sujeitas a alagamentos e áreas de encosta que poderá ter problema também. Tu vê que todo o Rio Grande do Sul, isso aqui, ó, aqui já é perto acima de 100 milímetros. Tu vê que o estado inteiro do Rio Grande do Sul vai de 130 por aí a mais de 200 milímetros de chuva com pontuais bem acima disso. Isso de hoje até domingo que vem. Na Argentina também tem alguma chuva aqui que pode atrapalhar um pouquinho a colheita e começa a ter chuvas ou neve aqui ó, na Cordilheira, que é muito bom para os dois lados, para o Chile e a Argentina. E ao sul de Santiago também tem chuva. E nessa grande área seca aqui, que é a região central do país, não tem jeito. São Paulo praticamente sem chuva, um pouquinho coisa aqui na Baixada Santista, sul de São Paulo. Na capital paulista, uma outra chuvinha na semana, coisinha pouca. Pouquíssima chuva no Rio de Janeiro, pouca chuva no Espírito Santo, praticamente nada em Minas. Cerrado Mineiro, café. Sul de Minas, café. Nordeste de São Paulo, café. Nada ou quase nada de chuva de hoje até domingo que vem. E calor, né? Vai fazer bastante calor nessa região aqui. Onda de calor, o mais provável é o Mato Grosso do Sul, centro-norte e oeste de São Paulo, oeste Triângulo Mineiro e sul de Goiás e o sul do Mato Grosso. Aqui é que deve ser o centro do calor. E o norte e oeste do Paraná e, obviamente, o Paraguai. Paraguai que sofre mais. Aqui as temperaturas podem chegar acima de 38, 40 graus no pico do calor. Grande parte dessa região aqui vai ter máximas variando de 34 a 38 graus durante alguns dias. Um dia 34, 36, outro dia 37, 38. São temperaturas bem elevadas para essa região. Vai ser uma onda de calor parecida com o que deu em 2016, que também foi forte, muito forte.
vai atrapalhar bastante e vai fazer um estresse grande em termos de água no solo e muita exigência de água para as plantas. Por isso que o milho safrinha nessa região aqui vai ter um estresse térmico e hídrico bastante acentuado em função de temperatura elevada. À noite até que dá um alívio, mas durante a tarde calor. Ele não é tão longo quanto no auge do verão, porque o sol é mais fraco nessa época do ano. Mas ainda assim vão ser temperaturas muito elevadas para essa época do ano. Em algumas áreas não se enquadra em onda de calor. Onda de calor deve se enquadrar mais aqui no Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná, centro-norte e centro-oeste do São Paulo, Triângulo Mineiro e o sul de Goiás e o sul do Mato Grosso. Nas outras áreas vai fazer calor também, mas tem alguns dias em que ela dá uma quedazinha. Do sul do Paraná para baixo também vai ter calor e algumas quedas de temperatura. Aqui tem anomalia, aqui tem um total de chuva até o dia 11. Muita chuva aqui ao norte do Equador, uma boa chuva em grande parte aqui do Nordeste, pegando aqui ó, centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco, a Cealba, a parte leste da Bahia. De maneira geral, vai terminar abril excelente em grande parte do Nordeste. Tem as exceções, tem locais que choveu pouco, tem locais que não recuperou nada os açudes, mas são exceções. E, em regra, a estação chuvosa nessa região aqui foi excelente esse ano. Aqui também vai começar a estação chuvosa, também indicando uma estação chuvosa boa, com certa irregularidade. Não vai ser certinho, chuvinha bonitinha, todo dia, não. Vai ter momentos que vai dar uma parada, mas tudo indica uma estação chuvosa mais ou menos dentro do padrão, podendo ser até mais acentuada à medida que a gente for chegando junho, julho, agosto, quando a laninha estiver já se configurando de vez. E aqui começa o período seco, que é normal. Ainda tem alguma chuva perdida. Leste de Minas, pouca chuva. Rio de Janeiro, pouca chuva. Melhora um pouquinho no Espírito Santo. E nessa grande área aqui central, onde concentra milho e safrinha no Goiás, centro, sul e leste e sudeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso Sul, São Paulo e norte do Paraná, muito pouca chuva nesses 15 dias. Muitas lavouras aqui não vão ter chuva nenhuma. Quem tem pivô central utiliza irrigação, mas com economia para conseguir ter água até o fim do ciclo. E aqui no sul se desmanche água, Rio Grande do Sul. Também Santa Catarina. Mas isso aqui é em 15 dias. Não é em 3 dias, 2 dias, 4 dias, não. É em 15 dias. Tem chuva, momentos de chuva forte, daqui a pouco para, daqui a pouco volta. Então vai ter o principal transtorno na agricultura. Excesso de umidade no solo, dificuldade de colheita ou inviabiliza a colheita, pode germinar a soja na vagem, pode ter problemas de não conseguir plantar com certeza os cereais de inverno, para quem começa a plantar agora mais cedo, hortas comerciais, muita doença, dificulta a finalização da colheita das frutas, alguma coisinha de uva também ainda tem, mas pouca coisa, mas dificulta bastante, e dificulta até mesmo o desenvolvimento normal e implantação de pastagens de inverno. Aqui já ao contrário, aqui na área onde chove menos, tudo ao contrário, aqui já perde qualidade mais cedo as pastagens, facilita a colheita da cana, dificulta o andamento do café, que vai começar a ter estresse hídrico, embora está chegando na época normal de pouca chuva, aumenta o risco de queimada nessa região aqui, queimada criminosa, porque fogo natural praticamente não tem no Brasil. Então vamos ter todas as consequências do tempo seco aqui e todas as consequências do tempo excessivamente úmido, principalmente Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Sudeste Paraná. Aqui o pessoal que tem para colher de arroz, de feijão, teve um que me ligou do Pato Branco, não chovendo hoje, que tem um risco pequeno, e chovendo pouco amanhã, ele tem uma janela curta que é segunda e terça. Passou disso daí, tente fazer o máximo possível na segunda e terça-feira, quem está colhendo feijão nessa região aqui do Sudoeste Paraná. Nas outras áreas aqui, colheita em geral vai ser bastante difícil. Em Santa Catarina vai ter uma janela boa, onde muitas áreas não vão ter chuva entre segunda, terça e manhã de quarta. Entre quarta à tarde para frente a chuva fica frequente também no nosso estado. Essa região aqui do estado ainda pode ter um feriado com tempo bom e uma quinta-feira começando a vir a chuva. Essa parte aqui do Paraná, a chuva vem mais ali de quinta-feira para frente. E essa parte aqui chove pouco, tanto São Paulo quanto Paraná. Na Argentina, muita chuva em Misiones, Corrientes, centro-sul do Paraguai, Uruguai também, e nessa área de produção da Argentina. Na anomalia, nós temos aqui, ó, uma área grande aqui do norte do Brasil, tu vê que chove bem, mas abaixo do normal. Sudeste e centro-oeste abaixo do normal. Aqui o nordeste ó, começa a ficar menos chuva aqui nessa parte, que é o normal também.
chove ainda acima do normal na metade leste da Bahia, tirando o sul, normal em grande parte do sertão de Pernambuco, acima da média na parte leste, Cealba bom, o Elefantinho muito bom, bom também na Paraíba, norte, centro-norte e nordeste do Ceará, e extremo norte do Piauí, e litoral norte do Maranhão. Aqui a chuva é abaixo do normal, mas é pouca coisa de 10, 15, 20 milímetros. E no sul, se desmancha a água o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraguai, Corrientes e Missões, e do sudoeste do Paraná também. Os nossos rios aqui, o pessoal está andando apavorando, não tem nenhum risco para os nossos rios grandes, tipo Rio Uruguai, tipo a Rio Chapecó, Rio do Peixe, Rio Itajaiaçu, Rio Araranguá. Esses aí vão ter, porque vão ser chuvas aos poucos, vão vir, dá uma pancada forte 1, 2 dias, depois para, dá tempo para vazar. É problema para a agricultura, pelo menos com os dados de hoje. No Rio Grande do Sul, o principal problema é a agricultura. Mas é bom o pessoal ficar atento nessas áreas sujeitas a alagamento ou deslizamento, que como o solo vai estar encharcado com o tempo, isso pode ter algum problema pontual. Então, bacias ali da região da Grande Porto Alegre, na depressão central do Rio Grande do Sul, o próprio Rio Uruguai também vai receber muita água, toda a bacia pode ter algum problema aqui na região de São Borja, Uruguaiana. Então é bom o pessoal ficar mais atento, aquela população mais ribeirinha, porque lá pelo dia 8, 10 de maio, quando essa água toda começar a descer e chegar aqui no final, é que pode dar problema. Aquela famosa, às vezes, da enchente Uruguaiana com céu azul. Porque toda a água que cai aqui vai ter que passar por Uruguaiana. E aqui na imagem de satélite, ó, vamos até atualizar aqui. Ó, tanto com chuva e trovada nessa metade sul do Rio Grande do Sul, nebulosidade aqui em Santa Catarina, bom aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, São Paulo. Pegando aqui o centro-oeste, nós temos algumas instabilidades aqui no norte, que eu estava indicando nessa região. Aqui alguma coisa se formando no norte do Tocantins e nada aqui nessa parte do Amazonas e outras regiões. No norte do Brasil também, por enquanto está calmo. Tem chuva aqui na divisa com Maranhão, Pará, norte do Amapá, algumas coisinhas aqui entre o Amazonas e o Acre. E no nordeste nós temos o que? Núcleos aqui no centro do Maranhão, no norte e noroeste do Maranhão, aqui Piauí próximo ao Maranhão, sudoeste do Piauí, alguma coisinha se formando aqui no Pernambuco, aqui para a região de Maceió, aqui entre a Sergipe e Bahia, e aqui no norte, no litoral centro-norte do Ceará, pegando também a região de Fortaleza. Então esse aqui se forma de uma hora para outra, pode até trazer alguma chuva forte pontual. Na região aqui do radar nós temos o que? Aqui tem um granizo, aqui perto de Artigas, no Uruguai. Então, pancadas de chuva aqui, Santa Maria, já deu em São Francisco de Assis, ao sul da Grande Porto Alegre, Tapes, Camaquã, São Lourenço, Canguçu, Bagé, Dom Pedrito, Rio Grande. Toda essa parte centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul está com chuva e a campanha. À medida que for avançando o dia, a chuva vai subindo lentamente para cá. Alguma coisinha isolada pode formar aqui, também em Santa Catarina, até agora não tem nada, está tudo calmo no nosso estado. Aqui nós temos aqui, Camboriú, tempo bom. Floripa está um espetáculo de dia. Aqui, Morro das Pedras, o pessoal aqui, o mar está até relativamente calmo, mas é sempre bom tomar cuidado, isso aqui é mar aberto. Aqui na região aqui é Floripa, aqui é Morro das Pedras. Aqui, Canasvieiras, está excelente. E Jurerê Internacional, está um dia excelente, pessoal aproveitando. A água não está tão quente agora, já começa a esfriar. Vamos ver aqui no Rincão, só o pessoal ver. Rincão é a praia do sul de Santa Catarina, perto de Criciúma. Também está excelente. E aqui no Veja Serra também, nós vamos ver aqui. Em São Joaquim, 21 graus, está quente para o nosso padrão nesse horário. Também o tempo está bom com nebulosidade. Criciúma está quente, só o pessoal ter uma ideia. 31,6 com sensação de 39. Está muito úmido. Está extremamente abafado na região de Criciúma. Vamos ver aqui em Santa Catarina algumas temperaturas. Nós temos 26, 27 em Floripa. 30, 32 graus aqui no sul do estado. Vamos ver aqui por essa aqui que tem o site. A mínima hoje foi 10,8 em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. E a máxima, por enquanto, está sendo aqui em Criciúma, 32,4, Itapiranga, 32,4 e Águas de Chapecó, 31,7. Vamos ver a nível do Brasil. Por enquanto, a temperatura máxima no Brasil
Itiquira, Mato Grosso, com 35 graus. Adamantina, São Paulo, 34. Corumbá, 34,1. São Bernardo do Campo, 34,1. Aqui tem que descontar, de repente pode ser alguma localização da estação. Mas tá, Cuiabá, 32,7, chegou a 33,5. E a mais baixa do Brasil deve ter sido ali na região do Itatiaia. Não, ó, 7,5 graus em Delfim Moreira, numa estação a 1.700 metros de altitude. Campos Jordão, 9,6. Palmas, 10,1. E Resende, no Itatiaia, 10,4. No Parque Nacional, e Bom Jardim, 10,8. E agora entrando no dados aqui dos Estados Unidos, na safra americana. De agora até 26 de maio, os próximos 30 dias, nós temos o quê? Chuvas acima do normal, em todo aqui, ó, quase todo o meio oeste sendo do país. As Dakotas, Nebraska, Kansas, Arkansas, aqui a região do Missouri, Iowa, Minnesota, Wisconsin, aqui a região de Illinois, principalmente a parte oeste, e aqui, ó, entre Ohio e Indiana, abaixo do normal, e Michigan também. Essa região aqui fica um pouco abaixo do normal. E aqui também Tennessee e Kentucky também abaixo do normal. Mas grande parte do cinturão de milho, principalmente aqui nessa área nobre, está indicando chuva acima do normal nesse período. Principalmente agora, final de abril até a primeira semana de maio. Isso pode dificultar o andamento rápido do plantio deles. Quando chega de 11 de maio até 10 de junho, nós temos o quê? Uma diminuição da chuva. Eu não estou vendo nenhum período assim longo de pouca chuva. Talvez esse período de menor chuva seja mais ou menos entre o dia 10, dia 8, 10 de maio até 18, 20 de maio, seja o período assim um pouco mais seco. Como nessa época do ano o sol ainda não é tão intenso, o solo vai estar muito úmido, aqui vai receber uma grande quantidade de água, então vai ser até benéfico essa diminuição da chuva. Então, no sentido geral, quando chegar mais ou menos ali do dia 7, 10 de maio para frente, deve dar uma boa acelerada o plantio na safra americana, uma condição melhor para o plantio e desenvolvimento da safra. E aqui, o período todo, aos 46 dias, até o dia 10 de junho, nós temos o quê? Chuvas acima do normal em grande parte do cinturão do milho. Aqui um pouquinho abaixo em Indiana e aqui em Ohio, onde fica mais seco. Aqui fica um pouquinho no extremo leste do cinturão da soja e milho, que fica mais seco. Grande parte, principalmente essa faixa central aqui, que pega as Dakotas, aqui Nebraska, Kansas e toda essa região aqui, o Missouri, toda essa área aqui, com chuvas acima do normal. Aqui chove bastante nessa área aqui, pode ter problemas de alagamentos ou enchentes aqui no Vale do Mississippi, nessa região aqui, e depois vai desencambar lá para o Golfo do México. Na temperatura, até 26 de maio, temperaturas um pouco acima do normal. Ele diminuiu, ele estava dando mais quente semana passada. Aqui fica próximo do normal, aqui um pouco mais quente no centro-oeste. Agora começa a temporada dos tornados dele, uma variação brusca de temperatura. Inclusive vai entrar um período frio, depois a gente vai falar. De maio até começo de junho, as temperaturas ficam mais normais aqui, ó, até um pouquinho frio perto dos Apalaches. Aqui na região de Ohio, Indiana e Illinois fica normal. Aqui levemente acima da média e um pouco mais acima da média entre as Dakotas em direção a Nebraska e a Oklahoma. E também em direção aqui às Rochosas. Tem um período que exige cuidado aqui, está insistindo nesse período 4 a 11 e aqui também, aqui principalmente insiste mais. Aqui ó, vai ser um período mais frio. Pode ser que tenha algum risco de geada entre Indiana, Ohio, essa região de Tennessee, essa parte de Virgínia, nessa região aqui ó, pode ter algum risco de geada entre os dias 7 e 10 de maio. Geada leve, coisa aí talvez de 0 a 3 graus em alguns pontos de lavoura, e também aqui pode ter algum friozinho mais curto, mas aqui onde tem maior atenção, ou talvez atrase até um pouquinho o desenvolvimento normal das culturas. Outro período frio de 14 a 21 também pegando aqui, ó, entre Indiana, Illinois e Ohio. Essa região aqui fica mais frio nesse período. Então, por isso que está dando essa redução de chuva no mês de maio. Então, mais ou menos entre o começo de maio até próximo ao dia 15, 20 de maio, é por causa desse período frio que vai ter no miolo da primavera. Isso pode atrasar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras, que o milho gosta de frio, mas não muito, e atrasa também, não sei se o pessoal já vai começar logo a soja, pode atrasar um pouco também. Então, um período assim de uma janela de risco seria mais ou menos entre o dia 5, 7 de maio até o dia 15 de maio,
é um período em que corre algum risco no cinturão do milho da soja, principalmente essa região aqui de Illinois até Ohio, de alguma geada, alguma coisinha que possa trazer algum susto para os agricultores de lá. No contexto geral, dá para dizer que essa primeira parte, esse primeiro terço da safra, está indicando uma situação razoavelmente boa. Um pouco de excesso de umidade nessa região aqui, ó, nessa área aqui, ó. Essa parte aqui, onde tem aqui os 40 dias, ó, essa região aqui pode ter problema com excesso de umidade. Esse período mais seco e mais frio que vai dar no miolo de maio pode ser muito benéfico aqui. Aqui pode atrapalhar um pouquinho um ligeiro estresse hídrico, não dá para descartar entre Ohio e Indiana. E aqui o excesso de chuva. É ir acompanhando. E aqui vamos falar da nossa laninha. Antes vamos começar aqui, ó. Deixa eu só pegar esse dado que eu tinha esquecido de colocar. Então a gente coloca aqui, ó. Aqui no Oceano Pacífico. Não, aqui não vai aparecer. Também não vai aparecer. Vai ter que ser aqui no mundo mesmo. Aqui, ó. Já começou a aparecer o sinal da nossa querida laninha começando a aparecer aqui, ó. Não sei se dá para perceber, ó. Já começou o resfriamento aqui, ó, o início do processo de formação. Então já começa a dar os primeiros sinais. Aí a gente vê certinho aqui, ó. Onde é que tá? Não, tem que diminuir mais um pouquinho. Opa. Aqui, ó. Já começa a aparecer o primeiro sinal. Ainda está longe, agora está começando. Na prática nós temos o quê? Ó, eu já venho, já passo direto para cá. Aqui, ó. Nino 1 e 2, ele deu uma estabilizada. Está em 0,1 décimo abaixo do normal, mas ele já vem no campo negativo desde a metade de março para cá. Agora ele deve dar outro tombo, mais tarde eu mostro a temperatura. O Nino 3 e 4 chegou a 0,5, subiu até 0,8 e agora está em 0,5 de novo. Ele já está no neutro quente. E o Nino 3 já entrou no zero. Então a tendência novamente é continuar caindo, mais ou menos, vê como ele perdeu, ó. De onde é que está aqui, ó. Ele estava com aqui um pico, ó, no começo aqui de março, ó, final de março, início de abril, mais aqui no dia 28 de março, mais ou menos, ele estava próximo de 1,4 graus, 1,5 graus, acima da média, caiu, subiu e agora está com 0,5. De lá para cá, já caiu 1 grau. É 1 grau no oceano, é muita queda. Então a tendência agora é cair, dando o processo inicial da formação da laninha. Começa agora o neutro quente, neutro frio, até que vai começar a formar a laninha. Nesse trimestre, abril, maio, junho, é a formação. Maio, junho e julho já vem a laninha plena em andamento. Atrasou mais ou menos umas 3, 4 semanas. E aqui o Nino 3 também já está, logo já vai estar no campo negativo. Talvez já nesse fim de semana. E aqui, ó, maio, junho e julho. Esse primeiro trimestre nós já temos a laninha. Pouquíssimas mudanças do que a gente mostrou sábado passado. Então aqui no Nino 3 e 4 ele já vai estar com 0,5 a 1 negativo, o início do Nino 3 e 4 ele está com -1 a -2, e já tem uma grande área aqui. Então, nesse trimestre aqui, é a formação da laninha. Então, já começa a ter os efeitos gradativos. Não é uma coisa imediata, tu vai ter partes do mundo respondendo, partes do mundo não. Então, isso aqui é como eu digo, iniciou, tu ligou o ar-condicionado, a sala que estava a 30 graus, depois de um determinado período já começa a sentir que já resfriou a sala. Não está fria, mas tu já sentiu que está entrando ar frio dentro daquela sala. Mesma coisa, já começa aos poucos a mexer com o clima mundial. E aqui continua com água mais quente. Para o Nordeste, a tendência é o quê? Nesse trimestre, juntamente com aqui, ó, com o auge do inverno. Cadê o mouse? Aqui, pronto. Aqui no auge do inverno, nós temos o quê? A laninha plenamente formada, chega a estar com -1 a 2, uma laninha forte. A diferença é que só separou um pouquinho aqui em relação à última rodada. Aqui, o oceano de normal, um pouco quente, um pouco frio, e ainda aqui, um pouco quente aqui em frente ao Nordeste. Nesses de maio até agosto, o que se espera? A continuidade da estação de chuva aqui nessa área aqui do Nordeste, essa região aqui, ela está aí na reta final, vai começar a ter períodos de pouca chuva, é aquela situação de transição, quando começa a chover ou quando vai acabar a estação chuvosa. Ainda tem chuva, mas tem períodos maiores de tempo seco. Então aqui já é loucura fazer qualquer tipo de plantio, a não ser de rabanete. Aqui nós temos condições de tempo começando a aumentar a chuva nessa faixa leste aqui, vai ter também uma certa irregularidade, mas depois que a laninha engrenar,
e o Atlântico continua assim numa situação favorável, está indicando que essa faixa leste aqui vai ter intervalos de muita chuva e intervalos de algum veranico não muito longo. Sempre recomendo escalonar o plantio, seja quando é muito irregular ou não. Por quê? Porque tu sempre vai pegar um período bom, ou para colheita, ou para enchimento de grão, para um bom andamento, para te conseguir ter certeza. Porque se tu planta tudo numa época só, ou tu pega um clima perfeito, ou tu pega um período muito ruim, como aconteceu em Irecê. Irecê teve gente que colheu bem o trigo, bem o feijão, e teve gente que não colheu o feijão e não colheu o milho. Colheu até, um conseguiu colher o milho, o outro não conseguiu colher o feijão, ou por falta ou por excesso de chuva. Então sempre fazer o escalonamento. No Brasil Central já está o período normal seco, e no Centro-Sul, acredito que esse evento de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode ser que seja o último. É provável, o Paraná já começou a secar, então é provável que o sudoeste e oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul comece a diminuir bem a chuva ali do finalzinho de maio para frente. Então, junho, julho, agosto, pouquíssimo, acho que daqui a umas 4, 8 semanas, o pessoal vai começar a perguntar quando é que chove. Aqui na Argentina, mesma situação, todo esse centro aqui começa a ficar com um tempo mais seco. E o Brasil Central, Sudeste e Centro-Oeste, é o normal agora, é secura. Uma outra frente fria pode passar, trazendo alguma chuva perdida. Preocupa o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o milho safrinha, por quê? Porque a chuva está cortando um pouco mais cedo. Então vai ter problemas com uma ou outra chuva que tem que vir para dar um bom andamento. Isso vale para o estado de São Paulo também, que está numa situação bastante ruim. Vai entrar a estação chuvosa com pouca umidade no solo. Minas Gerais está entrando também no ritmo normal de pouca chuva, Rio de Janeiro, e o Espírito Santo é um pouquinho melhor dos três estados, das duas regiões, Centro-Oeste e Sudeste, o Espírito Santo está um pouquinho melhor. A Bahia, a parte leste vai ter chuvas agora, com mais intensidade, a parte centro-oeste vai entrar no período normal de secura. O Tocantins, o Pará e a Amazônia também. Nessa parte norte aqui do Brasil, extremo oeste, a chuva ganha força e a parte oeste da Amazônia começa a voltar a ter alguma chuva um pouco mais cedo. E aqui no sul do continente, no momento, o frio está demorando para vir, por quê? O jato não está deixando subir. O que acontece? Não é a massa de ar quente que bloqueia. A massa de ar quente é consequência do bloqueio que está aqui no Pacífico, deixando o jato numa situação desfavorável, e aí vai permitindo que fique um aquecimento mais forte aqui. Então esse jato vai começar a ondular, entre a segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, já começa a perder esse bloqueio e vai começar lentamente a subir. Está muito frio aqui entre a Argentina, o Chile e o Polo Sul. O Polo Sul está com temperaturas bem abaixo do normal. Então o que acontece? A hora que liberar a primeira entrada de frio, nós podemos ter uma mudança brusca. Vai ter frio em maio, mas a princípio, pelo menos na primeira quinzena, não está indicando nenhum frio assim excepcional. Só queda de temperatura, hora fica mais quente, hora fica mais fresco, mas já vai começar a mudar lentamente o padrão, principalmente o Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e por último do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nessa região aqui, pelo menos em maio, por enquanto, não está indicando nenhuma condição de geada, a não ser, claro, nas áreas de serra, que ali dá geada até no verão, a área da Mantiqueira. Quando chega julho, agosto, setembro, a laninha está plena, uma laninha forte, nós já temos aqui, ó, entre 1 e 2, né, deixa eu ver, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, de 1 a 2 negativo, uma extensão bem grande, todo o Oceano Pacífico, aqui sim. Então, de junho para frente já temos uma situação de laninha. E aqui no oceano, aqui, uma mistura de água mais quente, mais fria, e diminui um pouco a intensidade da água quente aqui no Atlântico Norte, Atlântico Sul. Quando chega agosto, setembro, outubro, a laninha ganha mais força, já chega entre 2 e 3 abaixo do normal. Então já é uma laninha muito forte e bem consistente, desde a costa da América do Sul e até ultrapassa aqui a linha data, ó, chega a avançar depois da linha data. E toda a parte oeste da América do Sul de normal a frio. Aqui uma mescla de quente, frio e normal. Nessa situação aqui deixa eu ver aqui, de julho até outubro, nós teremos o quê? O frio se estabelecendo aqui na região sul. Então, eu estava observando o que aconteceu nos anos similares, em que abril foi quente. O que aconteceu? Um foi o normal, outros ainda continuam meio quente. Depois houve uma mudança brusca no comportamento. E aí vem o perigo para a agricultura. Para a fruticultura, se mantiver essa projeção, vai ser bom, porque o frio vai chegar um pouco mais atrasado. Para a fruticultura é bom. A pior coisa é quando o frio chega cedo para a fruticultura, porque
porque a planta entra em dormência, já começa a atender parte das necessidades de dormência, e quando dá uma esquentada lá na frente, o dia está aumentando, já teve 60%, 70% satisfeito, e aí vem o calor, que é o que estava precisando. Nessa situação, o frio vai chegar provavelmente entre final de maio ou junho para frente, principalmente junho e julho para frente. E aí nós vamos ter entradas de massas de ar frio com mais intensidade, vamos assim, próximo do inverno astronômico para frente, ali de meados de junho para frente. E aí tem o problema do frio tardio. Por isso que o pessoal do trigo tem que tentar, dentro do possível, escalonar o plantio. Para quê? Para tentar fugir das janelas de geada que vão ter entre agosto e setembro aqui no sul. Na área central do país, também a chuva começa a aumentar de intensidade aqui no norte do Brasil. Tudo indica que a Amazônia vai ter um período chuvoso mais acentuado. Os rios vão ter um grande volume de água, que vai facilitar o transporte de cargas do oceano para o rio, do rio para o oceano. Aqui na região norte do centro-oeste, Matopiba, a chuva começa a aparecer entre setembro e outubro. Não é chuva plantadeira. Se o pessoal quiser arriscar, arrisca, mas pouco, porque vai ter cortes, né, da chuva, daqui a pouco dá um veranico de 15, 20 dias, mas já começa a vir mais cedo. Até o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, pode vir mais cedo. Do sul do centro-sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, a tendência é uma primavera mais seca ou mais irregular, e mais fria também. Aí o frio atrapalha o lojista no sentido do verão. Por quê? Ele vai ajudar um pouco nas vendas agora de inverno, embora o pessoal esteja apavorado no momento. E, olha, tem um lojista que eu atendo em Jaraguá do Sul, que ele disse que esse ano ele já vendeu mais do que o ano passado, só com aquele friozinho que deu na metade de abril. Como o mês de maio vai ter alguns dias de frio, e mais ainda em junho, as vendas devem ser boas, até porque muita gente não comprou nada o ano passado, o filho cresce, a filha cresce, então vai ter necessidade. E se o consumidor for inteligente, ele aproveita para comprar agora. Porque inverno sempre tem, assim como verão sempre tem. Esse ano o verão vai chegar mais tarde aqui no sul por causa da laninha. Então nós vamos ter o frio se acentuando na primavera e atrasando a entrada do calor mais constante no verão. Picos de calor é uma coisa, calor constante é outra. Então nós vamos ter durante a laninha, por exemplo, alguns picos de calor forte podem ter aqui no sudeste e centro-oeste, mas o que vai chamar atenção vão ser as entradas de frio entre meados de julho, agosto e começo de setembro, numa época que normalmente já estaria mais quente, vai ser menos quente nesse sentido. Por exemplo, a região de Goiânia, Goiás, Mato Grosso, Norte Mato Grosso do Sul, dificilmente terão aqueles períodos longos de calor de 10, 15, 20 dias, como normalmente acontece em anos de El Niño. Então, o calor fica menos intenso e os picos de calor mais curtos no centro-oeste e sudeste do Brasil em anos de laninha. Tem calor? Tem, mas é mais curto, porque a chuva chega mais cedo em algumas áreas e isso dificulta aquele período de calor. Por que faz calor intenso no centro-oeste? É quando não tem chuva. Não tendo chuva, toda a energia do sol é usada basicamente para aquecer o solo e aquecer a atmosfera. Quando vem a chuva, a temperatura chegou a 34, 35, já começa a formar aquelas nuvens de trovada e segura, fica aquele clima meio chato, mas não tão exageradamente quente. Quando nós temos uma seca prolongada, aí sim, aí a temperatura vai lá em cima. Já tivemos onda de calor muito forte em Laninha. Em 85, o Brasil teve uma das ondas de calor mais fortes que se tem registro. Aqui em São Joaquim, chegou a 32 graus em novembro. Inclusive, a nossa máxima aqui da estação do INEMET não é nem no verão, é quase no meio da primavera. Por quê? Estava seco no centro-oeste, que não é regra. Tu tens sempre as exceções, que nem eu falo. O conhecimento de Laninha e El Niño que o ser humano tem hoje é muito pouco. É um fenômeno que existe há milhões de anos e nós conhecemos aí 100 anos mais detalhadamente. Os outros anos é muita informações em relação ao navio, em relação a civilizações, em relação a árvores, em relação a alguns fatores assim que dão por tabela como é que foi a situação, mas não é a mesma coisa de detalhe. Não é como dizer, não, em 1950 foi assim, 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 assado, em 1970 não. Isso não se tem condições de dizer a nível geral. Então o conhecimento de El Niño e Laninha, aquela regra básica, não serve sempre. Mas esse ano tudo indica que vamos ter chuvas excessivas aqui no partes do norte, a estação chuvosa chegando mais cedo no Matopiba, norte da região centro-oeste, mais seco no centro-sul, pegando Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul. Minas fica mais ou menos no meio termo, algumas áreas a chuva chega um pouco mais cedo, outras atrasa um pouco mais,
No café pode ter algum problema com a distribuição da chuva. E o frio, ondas de frio forte. Em 73, o inverno foi um ano de laninha, o inverno na média não foi frio, mas teve episódios de frio forte. Esse ano provavelmente também. Na média o inverno pode ser mais ou menos normal, mais frio que o ano passado, mas episódios de frio forte. E aí vão trazer o quê? Aqueles eventos de frio intenso por 5, 6, 7, 10 dias seguidos, onde a pessoa se obriga a usar roupa pesada por mais tempo, e as geadas que são mais amplas. Então o risco de geada começa a aumentar fora do sul do Brasil, óbvio, do finalzinho de maio, primeira quinzena de junho, até final de agosto, começo de setembro. Regiões como Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, o Triângulo Mineiro, sul de Minas, serras do Espírito Santo, serras do Rio de Janeiro, grande parte do interior de São Paulo, tirando o litoral, e também o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil, áreas do Paraguai e norte da Argentina. Isso pode afetar os cereais de inverno na época da floração, enchimento de grão, atrasar o plantio da safra de verão por falta de temperatura no solo e o problema da estiagem. Aqui no centro-sul, a estiagem pode ser mais acentuada, acredito que de meados de junho e julho para frente. Acho que o período mais favorável para alguma chuva em situação de laninha de agora, de maio para frente, vai ser agora o mês de maio, talvez o comecinho de junho, com muita boa vontade, e quem sabe um período ali na primavera que possa ter algum evento de chuva mais importante. É interessante que tenha. Setembro, outubro, novembro, laninha muito forte. Outubro, novembro, dezembro, laninha muito forte. Aí está aqui, ó. Até avançou mais aqui na linha data e intensificou mais nessa região. Toda a parte oeste fria, aqui diminuiu um pouquinho o aquecimento, mas está ligeiramente mais forte. Eventos de chuva forte no leste e nordeste, a chuva já agora aqui na nossa primavera ganhando corpo aqui na Amazônia, boa parte fazendo com que os rios tenham um bom volume para transporte de carga para fora e para dentro. No Brasil Central a chuva já vai estar mais com constância, e aqui no Centro-Sul, primavera fria e entradas de frio mais intenso entre agosto, setembro e outubro. E aí atrapalha o planejamento das vendas de roupa de frio, roupa de verão e aparelhos relacionados ao verão. Esse ano tudo indica que o verão pode ser um pouco mais suave em relação ao ano passado, principalmente na sensação. Não deve ser um verão tão úmido aqui no sul. E alguns episódios de frio muito assim, meio loucos, entre a primavera e o começo do verão, ou seja, até dezembro. Aqui em São Joaquim provavelmente vamos ter geada até o final do ano. Aqui a temperatura, ó, do dia 13 e dia 23, em 10 dias. Está sumindo a água quente aqui, intensificou a água fria, está recuando, olha aqui, ó, está diminuindo a água quente ali no nível 3, 3 e 4, está recuando, está vindo para cá e está aos pouquinhos perdendo força aqui. E aqui está ganhando também, aos pouquinhos está ganhando o corpo a água fria. Então ela está o quê? Intensificando e empurrando a água quente em direção à linha data. E aqui nós temos o quê? Então aqui em profundidade, abril ficou um pouco mais forte do que projetava, intensifica em maio, perde um pouco em junho, em julho, e volta a ganhar força em agosto, setembro, outubro, e ganha força aqui, ó. Ficou, claro, está mais fraco do que um mês e meio atrás. Outra coisa que chama atenção aqui, ó, está sumindo aquela água quente mais forte, e está recuando um pouquinho, ela está estacionada. Então, por enquanto, a laninha continua aqui em janeiro, e deve avançar pelo menos no primeiro semestre de 2025. Se tiver mudança, vai ser final de entre junho ou setembro de 2025 para frente. Aqui já é um sinal, ó, diminuiu a água quente e ela não avançou. E aqui está ganhando um pouco mais de corpo, aqui também água fria. Então, e aqui vai ser o período forte da laninha. Aqui, começa aqui em outubro e vai aqui, ó, novembro, dezembro e janeiro. E aqui novembro, dezembro, janeiro está indicando o quê? Continua uma laninha bem consistente, avança aqui na linha data, parte oeste fria, e aqui um pouquinho aquecido o Atlântico, e aqui mais normal no sul. Então, está indicando que a situação aparentemente clássica. Chuva no norte, uma boa estação chuvosa no nordeste, na maioria das áreas. Pode ter algum veranico na região da Bahia, ali na região de Irecê, talvez em janeiro ou fevereiro, e aqui no sul, problema de frio fora de época e estiagem. Então, realmente não vai ser muito fácil para o pessoal. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam, aqui tem os vídeos, os canais parceiros, e no Instagram, clima.terra,